Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescermos, por intermédio desse alimento para a salvação. Aí eu peço que os irmãos voltem para Colossenses, onde o irmão Mateus acabou de falar. Colossenses 3 também. Colossenses 3, versículo de número 5. A palavra do Senhor diz: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E o último texto é 1 Tessalonicenses também, do lado de 1 Tessalonicenses 5:21. Mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda a forma de mal. Eu peguei esses 3 textos para falar sobre o que a gente deve fazer diariamente nas nossas vidas, que é a limpeza espiritual. Recentemente, como os irmãos sabem, meus pais foram viajar, eu e minha irmã ficou em casa, então a gente está cuidando da casa. E então eu pude ver por primeira mão, como esse processo da limpeza geral da casa, que do início ao fim, todas as etapas que a gente tem que fazer, porque senão a casa vira uma zona. E é trabalhoso, não é uma coisa que a gente faz um dia só, é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, não é uma coisa que a gente pode deixar um dia sem fazer, porque senão acumula. E é uma coisa que leva tempo e esforço. Primeiro, eu separei 5 tópicos para a gente entender o que seria esse processo dessa limpeza que a gente tem que fazer na nossa casa, a nossa casa que é a nossa vida. O cristão é comparado o tempo todo com o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que ser como uma casa e a gente tem que manter essa casa sempre limpa e organizada. Nos termos cristãos. Primeiro, a gente tem que guardar o que é bom. Segundo, a gente tem que eliminar as pragas espirituais. Terceiro, a gente tem que tirar o lixo espiritual. Quarto, a gente tem que limpar e organizar a nossa vida. E quinto, por último, mas não menos importante, a gente precisa perfumar e trocar todos os revestimentos da casa. Aí entra. O que a gente tem como guardar o que é bom? Tessalonicenses vai dizer aqui: retende o que é bom. Examinai todas as evidências e retende o que é bom. Na nossa vida a gente precisa
na nossa vida espiritual. A gente não pode simplesmente deixar tudo se acumular. A gente precisa pegar somente aquilo que serve, aquilo que presta, aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? É uma vida dedicada a Ele. É uma vida de oração, é uma vida de leitura, é uma vida consagrada ao Senhor em todos os seus aspectos. E uma coisa que eu percebi que é muito importante, que eu acho que eu nunca tinha reparado direito, mas sempre que eu chegava do trabalho, minha mãe falava assim: vai jantar, porque eu preciso guardar as coisas. E aí, eu ia, jantar, enfim. Por que ela falava isso? Quando eu terminava de comer, ela ia e guardava todas as coisas dentro da geladeira. Porque se ela deixa fora da geladeira, o que ia acontecer no outro dia? No outro dia está estragado, tudo podre. Ou ia ter bicho, ou ia estar mofado, enfim. Mas ia estar estragado, não ia estar bom para o consumo. A gente precisa guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que isso fique conservado nas nossas vidas. Porque se a gente deixa fora do nosso coração, não é que a palavra vai estragar, mas a gente não vai ter mais essa conexão com essa palavra. A palavra não vai ser boa para nós, porque o nosso coração não está recoberto da palavra. O nosso coração já não está mais guardando a palavra, então ele está desconecto, ele não sabe mais o que é aquilo. Ele precisa estar o tempo todo com ela guardada dentro dele, para que ele fique cheio dela, cheio da palavra, e assim essa palavra possa estar boa para o nosso viver, para o nosso ouvir, para o nosso saber de todos os dias. O segundo tópico é eliminar as pragas espirituais. Aí eu peço que os irmãos voltem para Colossenses 3. Isso. 3, versículo de número 5. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Aqui ele dá uma pequena lista, mas o que a gente consegue tirar aqui de mais importante, que pelo menos eu separei, foi primeiro a imoralidade sexual e a ganância, que eu acho que são dois pecados que eles têm um longo prazo de atuação na vida de um cristão. Ele tem um longo prazo e uma alta influência na vida de um cristão e na vida de qualquer pessoa também, que é a imoralidade sexual e a ganância. Primeiro, sobre a ganância. O dinheiro, não só o dinheiro, mas tudo que a gente consegue acumular. Geralmente o ser humano, sempre que ele pega alguma coisa, ele sempre quer mais. Ele nunca quer ficar em uma coisa só. Ele sempre quer mais. Toda pessoa que é rica, geralmente ela quer ter mais dinheiro. Toda pessoa que tem muitos bens, ela quer ter mais bens. Uma pessoa que tem muitos carros, às vezes ela quer ter mais carros. Uma pessoa que ela se alimenta do bom e do melhor, ela sempre quer ter uma melhor qualidade de alimentação, ela sempre quer ter uma maior quantidade. Sempre o ser humano busca pelo mais e pelo melhor. E nem sempre isso é bom, porque às vezes se torna excessivo, se torna compulsivo, se torna uma ganância. E a ganância é muito prejudicial na vida do cristão, porque como aqui o texto diz, é idolatria. E é uma das coisas que Deus condena desde Gênesis, desde do começo do tempo, que Deus condena a idolatria. Deus exige que nós adoremos somente a Ele todo o tempo. Só tenhamos um foco de adoração. Que não seja a nossa carne, que não seja o nosso ego, que não seja as coisas que a gente conquista nesse mundo, mas as coisas de Deus. Então é por isso que a ganância é esse tipo de praga na vida do cristão, que ela é de longo prazo e ela é de profundidade. Ela não
não afeta uma pequena parte da nossa vida. Ela afeta uma parte muito profunda, muito difícil de tirar às vezes. Como um inseto que cria um ninho, é assim que a ganância age. Ela vai por dentro do nosso coração, ela corrói e ela vai se espalhando, e até um momento que às vezes você não percebe. Às vezes você fala assim, nunca é demais ter um pouco mais de dinheiro na conta, nunca é demais eu trabalhar um pouco mais para ter mais dinheiro, para ter uma condição melhor. Por que Deus vai querer me retirar uma coisa que eu posso ter, uma coisa que eu estou batalhando para ter? Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar muito bem. E segundo, a imoralidade sexual, que também é uma coisa que vem desde o início da Bíblia. A imoralidade sexual, num sentido geral, seja um tipo de relação impura, seja um tipo de relação em hora indevida, de lugar indevido, com pessoas indevidas. A imoralidade sexual ela tem muitos, vamos dizer assim, muitos ramos. Existe o adultério, existe a prostituição, existe fugiu da mente. A fornicação também, que é importante, mas não era essa palavra. Eu não vou conseguir lembrar. Não, eu já falei o adultério, a prostituição, você falou a fornicação, mas fugiu a palavra. Enfim. E ela atinge o ser humano muito cedo e não larga o ser humano até o final da vida. Eu acho que a ganância ela começa mais a partir do momento que você começa a ser mais independente. Mas a imoralidade sexual, como é um pecado que atinge o corpo, é muito cedo. Eu diria que eu ainda estou passando, pelo estágio final da puberdade. Eu posso dizer com muita lembrança do que é uma coisa que a imoralidade sexual ela é muito forte, muito presente na vida do ser humano. Que no começo da puberdade os hormônios se tornam mais à flor da pele, as pessoas começam a querer se atrair umas pelas outras. Não é uma coisa que acontece voluntariamente, é uma coisa que acontece involuntariamente. Por isso que quando uma pessoa trai o seu parceiro, não é porque ela quis trair, é porque o corpo simplesmente dela impulsionou ela a fazer aquilo. Que eu acho que por esse motivo ela é até mais difícil de ser retirada e mais profunda do que a própria ganância. Porque é um pecado que atinge o corpo, é uma coisa que é mais, vamos dizer assim, primordial, é uma coisa mais inicial, mais natural do corpo. Com o pecado instalado no mundo, a imoralidade sexual ela se aflorou durante as gerações, durante os povos, e até se tornou cultuada em algumas culturas. Algumas culturas adoram a prostituição, adoram a fornicação, adoram as orgias. Enfim, existem... hoje em dia, eu poderia dizer que não tanto, mas hoje em dia é mais, vamos dizer assim, acobertado. As músicas indiciam muito isso, as festas, hoje é mais encoberto, é mais, vamos dizer assim, mais disfarçado. Antigamente era mais representado isso realmente como um culto a esse tipo de coisa. Tanto que na mitologia grega e romana existiam deuses que representavam isso, como a deusa Eros, que é a deusa do amor, a deusa erótica, enfim. Então são a ganância e a imoralidade sexual. São as pragas da vida de um cristão, as pragas que são retratadas nesse texto, que são muito importantes que a gente possa saber e eliminar esse tipo de praga. Por quê? O que acontece se a gente, por exemplo, a gente limpar a nossa casa e a gente deixa lá um rato, a gente deixa ele andando pela nossa casa? O que acontece? O que vai acontecer durante, colocando um tempo curto de 2 dias? Provavelmente
ele vai defecar em alguns lugares. Se tiver outro rato de sexo diferente, ele pode procriar, pode vir a procriar e ele crescer. E provavelmente, se tiver comida disponível, ele provavelmente vai acabar atacando aquela comida. E, como no caso do rato é um roedor, tudo que tiver ali que ele puder roer, ele vai roer. Ele vai acabar destruindo alguma coisa, enfim. Então não adianta a gente fazer uma limpeza da nossa casa, da nossa vida, se a gente não tira as pragas, se a gente não tira aquilo que está criando mais sujeira repentinamente, periodicamente, de forma quase que instantânea. E aí chega o terceiro tópico, que é eliminar o lixo espiritual. A gente sabe que vai colocar aqui em São Paulo que a gente tem 3 dias de coleta de lixo, que a gente vai, tira o lixo da nossa casa e vem o caminhão do lixo, passa e pega o lixo e faz a coleta, enfim. E a gente tem que fazer a mesma coisa nas nossas vidas. A gente tem que, eu acho que a gente deveria realmente, de forma literal, fazer uma retirada do lixo das nossas vidas, pelo menos algumas vezes, que seja na semana, que seja no mês. Eu mesmo comecei um detox da maioria das redes sociais. Eu comecei no ano passado, eu ainda não terminei. Eu tinha colocado um prazo de 3 meses, mas eu pretendi estender, porque estava tendo um resultado positivo, então eu continuei. Eu tirei algumas redes sociais do meu dia a dia, para ajudar a focar em outras coisas, para ajudar a focar em coisas melhores, que isso me possibilitaria também ter um foco maior na palavra, enfim. A gente tem que tirar o lixo dos nossos corações. Se a gente deixa acumular, aquilo vai se tornar uma grande montanha de lixo. A gente vai começar a exalar um cheiro ruim, a gente vai começar a exalar um cheiro que não é agradável ao Senhor. E aí eu peço que os irmãos abram agora em 1 Pedro 2. Ele diz: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda espécie de maledicências. Vamos lá, trechinho por trechinho. Primeiro, a gente tem que nos livrar do mal no geral da nossa vida. Ele começa pelo engano. O que a gente deve fazer? Tudo que a gente percebe quando a gente lê essa palavra, quando a gente está próximo do Senhor, que a gente vê alguma coisa na nossa vida que você olha e diz: isso aqui está enganando o meu coração, está dizendo que é bom, só que não é bom. Você olha para aquilo ali, você olha para uma série, para um filme que você gosta, para um hábito, um jogo, qualquer coisa, e você diz: o meu coração gosta daquilo, a minha carne deseja aquilo. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu percebo que aquilo não é bom. Você pega aquele lixo, você já considera como lixo, como Paulo disse, e você elimina, você tira da sua vida. E esses são pecados, vamos dizer assim, menores, porque a gente sabe que pecado não tem tamanho, pecado não tem maior relevância e menor relevância, mas é uma coisa que age geralmente com menor influência nas nossas vidas. A gente tem que tirar todos os dias, porque às vezes se acumula, às vezes volta, às vezes aparece uma poeira ali, às vezes aparece uma teia de aranha ali, você não tirou. Então a gente tem que limpar todos os dias fazer um pouco dessa limpeza, passar uma vassoura no nosso coração, passar um pano, passar um veja multiuso, veja que é a palavra do Senhor. E ele continua, e ele diz: a hipocrisia.
hipocrisia que é quando você você critica alguma coisa e você faz a mesma coisa. Muitos cristãos que eu já conheci eram cristãos de maneira realmente relacionada ao cristianismo, eram cristãos hipócritas, que criticavam outro irmão, mesmo que seja por trás ou realmente que falam na presença daquela pessoa, e às vezes faziam a mesma coisa, ou até pior. A gente tem que ter muito cuidado com a hipocrisia. A gente não pode ficar olhando o erro dos outros quando o nosso coração está cheio de erro. A gente não pode olhar o cisco no olho do seu irmão quando a gente tem uma trave no nosso olho. E aqui não é falando de julgamento pela palavra, é porque muitas das vezes a gente presta atenção na vida dos outros mais do que a gente presta na nossa vida. Hoje, só para a gente ter um exemplo, hoje eu estava no trabalho e aí já tinha acabado o horário de pico, né? Já tinha acabado o movimento, eu estava ali parado, sem muito o que fazer no caixa, e aí eu vi um dos meus colegas, ele estava limpando o chão, ele estava tirando algumas cascas de cebola do chão, perto do local do hortifruti. E aí eu falei, não estou fazendo nada, estava ventando, ele colocou num lugar para o vento não pegar. Eu falei, não estou fazendo nada, eu vou lá varrer, né? Quando eu tirei, eu esqueci que estava ventando, eu peguei o lixo com a pá e o vento veio e levou o lixo todo no meio da loja. O que aconteceu ali? Em vez de eu me preocupar com o meu trabalho, com o que eu deveria estar fazendo, eu falei assim, não, meu trabalho aqui está feito, não tem ninguém aqui para eu atender, então eu vou cuidar do trabalho do outro, né? E aí eu fui lá e acabei piorando tudo, mas depois eu varri tudo, eu tive que cuidar de um problema muito maior que não tinha necessidade, porque eu fui fazer uma coisa que não era cabível a mim, que não era a minha responsabilidade e que eu esqueci do que eu deveria fazer. Então o que acontece quando a gente somos cristãos hipócritas? A gente se preocupa muito com a vida dos outros, a gente se preocupa com o que está acontecendo com outra pessoa, com outro país, com outra cidade, com outra casa, e a gente não olha para dentro da nossa própria casa. A gente não olha para dentro do nosso próprio coração. Porque se a gente olhasse de verdade, a gente poderia ver todos os detalhes sujos que tem. A gente poderia ver cada cantinho, cada sujeira que tem ali que você não vê. Um canto, uma aresta ali que está com uma poeira. Mas a gente não vê isso, porque a gente fica olhando para os nossos arredores. E ele continua. O engano, hipocrisia e inveja. A inveja, eu dou graças a Deus que eu acho que eu nunca busquei ter inveja de ninguém. Talvez isso seja por outras coisas que talvez eu tenha, na minha infância, sido muito arrogante. Eu acho que eu fui muito arrogante para ter inveja de outra pessoa. Mas, graças a Deus, hoje também, Deus me proporcionou a oportunidade de tirar essa arrogância da minha vida. Mas muitas pessoas são invejosas com as coisas dos outros. Além de ficar prestando atenção nos outros, a gente às vezes deseja o que é dos outros. Por que fulano tem aquele jatinho ali particular e eu tenho aqui uma bicicleta velha aqui? Só que a gente tem que sempre olhar o que é nosso, nunca olhar o que é dos outros. Porque quando a gente presta atenção no que é nosso, a gente percebe os defeitos, para que a gente corrija esses defeitos, e a gente percebe as qualidades, para que a gente possa não nos vangloriar, mas dar graças e glórias àquele que nos proporcionou tudo aquilo, que é Deus. Porque nada que é nosso é realmente nosso. Deus primeiramente nos deu tudo aquilo que a gente tem. Se a gente tem a oportunidade de estar andando, foi Deus que proporcionou essa oportunidade.
Se a gente tem a oportunidade de estar respirando, é porque Deus nos deu a oportunidade. Porque tem muita gente que não pode andar, tem muita gente que não pode respirar sozinho, tem muita gente que não pode simplesmente comer sozinho. Tem gente que está aí, como a pastora e o Mateus, creio que puderam presenciar muita gente tomando soro porque não poderia se alimentar. Muita gente no hospital, numa cama de hospital, que não consegue nem levar um prato de comida até a própria boca. Então, quando a gente olha para o nosso eu, não de forma egoísta, mas de forma a corrigir os erros e a perceber as coisas boas que Deus nos proporcionou, a gente se torna uma pessoa melhor, a gente tem essa limpeza um pouco mais aprofundada. A gente percebe as coisas boas, a gente consegue arrumar as coisas da melhor forma possível. E ele termina com toda espécie de maledicência. A maledicência também é uma coisa mais extensa. O que seria maledicência? As coisas que a gente fala que são coisas más. Poderiam ser mentiras, poderiam ser críticas destrutivas, poderiam ser fofocas, de todo tipo. Tudo que a gente fala que é mal seria uma maledicência. E muitos cristãos sofrem com isso porque geralmente a maledicência ela é considerada uma coisa pequena pelos cristãos. Não só pelos cristãos, mas pelas pessoas. Ninguém vê. Se uma pessoa realmente não está atrelada ao cristianismo, na maioria das vezes as pessoas não veem fofoca como uma coisa ruim. É um entretenimento do dia a dia. Falando de fulano de tal, não sei o quê. Que ele fez isso, que o outro fez aquilo. Olha o que o outro comprou. Olha o que o outro está fazendo, escondido. Ou mentiras. As pessoas também não veem problema em mentira. É só uma mentira. Não vai fazer mal a ninguém. Ninguém precisa saber. E as críticas eu acho que as críticas destrutivas, no geral, afetam também não só nós mesmos, mas como outras pessoas. Quando a gente fala alguma coisa ruim para outra pessoa, aquela outra pessoa também é afetada muito profundamente. Uma palavra jogada, sem pensar duas vezes, não volta. Uma flecha atirada não volta para o ar. Um projétil de revólver não volta para o cano da arma. Ele já atingiu o alvo. Independente se você quisesse atingir ou não, já foi. Quando a gente fala alguma coisa ruim para uma pessoa pode sentir, ela pode se sentir mal, ela pode se sentir magoada, você pode ter estragado o dia de uma pessoa. Independente do que você esteja sentindo, se você estava se sentindo mal, não quer dizer que você tenha que fazer o outro se sentir mal. E se você não estava se sentindo mal, você só feriu uma pessoa sem motivo algum. E aí ele termina o versículo de número 2 e diz: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação. Aqui, como em muitas partes da Bíblia, a palavra vem comparando os cristãos que nós deveríamos ser como crianças, pedindo o leite materno. O que é pedir o leite materno? É pedir a primeira coisa que nos é essencial. A gente foi gerado de Deus. A gente foi gerado... O nosso corpo foi gerado do pó da terra, mas o nosso espírito vivente foi diretamente soprado por Deus. Nas nossas narinas, na criação de Adão e Eva. Então o que é a gente almejar por esse leite materno? É almejar pelo Espírito de Deus o tempo todo. A gente tem que clamar por esse leite. Esse leite materno, no caso de Deus, o nosso leite paterno, essencial espiritual. O primeiro e o único que nos sacia e que nos leva até a salvação. Depois que, então, basicamente, vamos pensar aqui
nessa ilustração de uma casa, depois que você varreu todo esse lixo, que você varre todos os dias, você vem e passa um pano, você deixa ele limpo, renovado, você enche de coisas boas. E aí, o próximo tópico, que é justamente limpar e organizar a nossa vida. Esse é o que eu acabei de falar. O próximo que é perfumar e trocar o revestimento da nossa casa. O que seria esse perfume e o revestimento? Aí eu peço que os irmãos abram em 1 Tessalonicenses 5. De Colossenses. Colossenses 3, 5. Sendo assim, fazem morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. E agora vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora sim, a gente já tirou todas as pragas, a gente já tirou o lixo, a gente já varreu tudo, já passou pano, agora a gente perfuma, a gente tira as toalhas antigas, a toalha de mesa que era antiga, que estava suja, a gente tira, coloca uma nova, o lençol da cama que estava sujo, que estava passado, a gente troca, coloca um novo. A fronha do travesseiro que estava suja, a gente coloca uma nova. Depois que está tudo limpo, que está tudo organizado, agora a gente nos reveste de um novo homem, de uma nova pessoa, de um novo cristão, de uma verdadeira pessoa que está seguindo os caminhos do Senhor. Uma pessoa que está anexada de forma fixa, de forma firme aos caminhos. Uma pessoa que já está com o que é bom retido no coração e tudo aquilo que é mal já está para fora. E agora a gente nos renova e exala um perfume agradável ao Senhor, aquele que habita na nossa casa, que é o Espírito Santo. E ele olha para aquela casa totalmente organizada, arrumada, e ele pode dizer assim, que eu acho que é o sonho de todo cristão, ouvir das palavras de Deus que eu me comprazo no meu filho, eu me comprazo na minha filha. E é o que a gente deve ter na nossa motivação, como nosso objetivo de vida, como nosso princípio, sempre estar fazendo essa limpeza. Porque existem coisas que fazem a gente acumular essa sujeira dentro de nós, porque a gente tem uma natureza pecaminosa, a gente tem uma natureza carnal, e a gente tem que sempre ter essa palavra, que é uma boa palavra, que é perfeita e agradável ao Senhor. Foi Ele quem escreveu, e a gente deve sempre estar com ela no nosso coração, para que o nosso coração exale um bom cheiro ao Senhor. Nunca que a gente possa deixar alguma coisa apodrecendo dentro de nós, que a gente não venha falar assim, olhar para uma barata, que a Raíssa tem pavor de barata, e ela não vai olhar para uma barata e falar, que fofinho, eu vou deixar ela ali,
deixá-la ali aconchegada, vou pegar uma caminha para ela dormir. Uma lesa. Vou colocar uma comida ali para ela se alimentar. Não, a gente vai e tira. É assim que a gente deve tratar também a nossa vida espiritual. Com limpeza e organização. Nos desfazendo de tudo que é ruim, mesmo que a gente por vezes goste daquilo, porque a nossa carne, muitas das vezes, afetada pelo pecado, a gente pede por coisas ruins, a gente pede pelo lixo, mas a gente tem que ouvir a palavra, que pede pela limpeza, que pede por tudo aquilo limpo e organizado. A gente tem que nos manter dessa forma, todos os dias. 24 horas por dia. A gente não pode deixar a casa do Senhor uma zona. A gente tem que deixar limpa e organizada. Eu agradeço a oportunidade. Aplaudo o Senhor com as palmas.